Olá, meu nome é Igor Halford e você está assistindo o Code Review. Essa é uma série de vídeos que eu e você, a gente vai passar junto por um trecho ou um projeto escrito em Vue.js e a gente vai ver as coisas boas e as coisas ruins desse projeto. Para o nosso vídeo piloto aqui, eu trouxe um projeto de um cara chamado Egoist. A galera de Vue geralmente conhece ele porque ele já fez diversos projetos. E esse aqui em específico se chama Vue Client Only, ele é o antigo Vue NoSSR. O que esse projeto faz aqui basicamente é tipo, você encapsula um outro componente dentro desse componente e aí você consegue que aquele componente seja renderizado só no client-side ao invés de server-side. Então imagina aí que você está com o seu projeto Nuxt ou usando um Quasar ou mesmo fazendo CSR na mão e aí você quer que um componente, especificamente ele seja renderizado no front-end, no client-side, certo? Não quer que seja renderizado no server-side por conta de alguma dependência dele do client-side, como por exemplo o objeto window. Então pensa que, sei lá, você tem um componente de maps, por exemplo, que faz total sentido você renderizar ele só no client-side, afinal ele é um maps, não faz sentido ele ter indexação para um maps, por exemplo. Então é onde você vai usar essa library. E hoje a gente vai olhar o código dela, que é bem simples, é só para a gente ver como funciona e passando passo a passo. Então a gente olhando aqui, a gente tem aqui, ele mostra como instala e tal, e aqui é a forma como usa, que é como eu falei com vocês, você vai você vai usar ela fazendo um wrapper de outro componente. Então beleza, aqui nesse caso os comentários eles vão ser renderizados só no client side e não no server side. Então já caí de cara aqui na documentação dela, no código fonte, quero dizer. Então se a gente entrar em source, lá dentro tem um arquivo index.js, é ele que a gente vai olhar. Então a primeira coisa que a gente vê caindo no componente é que ele não tem um template, ele não tem a parte onde a gente coloca o HTML, por exemplo. Ele é um componente que só tem o script, tanto que ele é .js e não .vue. Apesar de a gente usar esse componente como um componente, a gente pode ter componente no Vue sendo um arquivo .js apenas. Mas a gente caindo aqui, a gente já olha, por exemplo, a primeira coisa é esse functional tool. Esse functional tool quer dizer que isso aqui é um componente funcional, ou seja, ele é um componente que não vai passar para o virtual DOM. Então ele vai ser jogado direto no DOM. Então é um componente que ele não precisa necessariamente atualizar. Geralmente quando a gente coloca um componente funcional, é um componente que você não vai, por exemplo, ter o this no meio do template. É um componente que ele não vai se atualizar com uma mudança de estado, por exemplo. Então aqui, beleza, faz total sentido porque é um componente que eu só vou colocar o componente lá, se vai ser renderizado ou não no server-side e pronto. E a gente olhando aqui, ele pega de slots, quando é um componente funcional, ele vem aqui por parâmetro. Isso aqui é uma outra sintaxe do Vue.js, né? Em Vue.js a gente consegue utilizar tanto o template quanto o render props, que nesse caso aqui, quanto o JSX. No caso aqui ele usou render props. Então ele pegou aqui o slot e pegou o slot default. O slot default é esse aqui, ele só renomeou. E aí ele tem o conteúdo que o cara colocou, a pessoa que usou a library dele colocou dentro do próprio componente. E aqui está o pulo do gato, né? Ele vê se o componente py daquele componente que ele pegou aqui na própria render prop, ele vê se esse componente tem uma flag isMounted, que seria tipo, quando o componente py for montado, ou seja, quando a gente está trabalhando com CSR, ele vai renderizar o componente, mas ele não vai ser montado no DOM. Quando essa flag estiver true, quer dizer que o componente foi montado no DOM especificamente. Então quer dizer que o negócio já está no client side. Então quando for true, beleza, eu retorno o default slot, que é o slot da parte de dentro do componente, que foi passado para ele. E se caso não for mouse, caso tiver no server side ainda, ele só coloca um hook aqui, que é tipo um hook de uma vez só. Então quando acontecer esse hook aqui, que é o mounted em si, aí ele vai forçar a atualização do py, consequentemente renderizando de novo o filho. E aqui é só algumas outras configurações de placeholder, que é tipo, é um placeholder para você colocar ali enquanto não tem nada, né? E é basicamente isso. Esse aqui é basicamente o componente. Então, tipo, é uma coisa realmente muito simples. Mas isso aqui, por exemplo, essas essas três linhas aqui já resolvem praticamente todo o problema. E a forma de usar ele acaba ficando bem simples. Esse projeto já foi incorporado no Nuxt, por exemplo, e no próprio Quasar. Mas isso aqui, caso esteja fazendo CSR standalone. Por hoje é só, pessoal.